Na hora de que mesmo? Das comunicações. Das comunicações. Está facultada a palavra, senhores conselheiros. De antemão, só quero avisar a questão do nosso projeto, né, que seria votado hoje, mas como não estamos com a presença da senhora relatora, nossa presidente, então ficará com a presença da conselheira Rosa para poder colocarmos em votação. Então, está com a palavra o conselheiro... Não, ele depois... Estamos nas explicações, ou nas comunicações com a palavra do conselheiro Otávio Lessa. Eu queria, presidente, eu não tive oportunidade, mas depois que eu conversei com o conselheiro relator Fernando sobre, uma coisa que está me incomodando muito, é a história desses pardais, desses negócios, dessas multas. Para mim está exagerado. O conselheiro Fernando me passou a informação, está há 42 dias na engenharia. Eu pedi encarecidamente, ver se Vossa Excelência pedir para liberar o mais rápido possível, para que venha para o relator dar o parecer e a gente vê o que está acontecendo. Tinha umas pessoas até que me tinham falado, eu esqueci quem era, e aconteceu multa com eles. Na saída do tribunal, já tem uma aqui na Casa Jardim, ali. Tem né? Tem uma. E, por coincidência, encontrei o secretário e disse: meu amigo, o negócio tá demais, ninguém está aguentando, não. Aí ele disse que, se tiver acontecido isso, ele até disse que ia analisar a posição, se era no lugar certo, o que é que está fazendo, ou seja, se tiver esse tipo dessas multas aqui, não tem o menor sentido, você não tem como sair e já sair direto, porque às vezes está cheio. Então, eu digo, tem que corrigir onde é que está havendo os exageros, porque é uma grita geral. O diretor do Detran está dizendo que o negócio não está sendo tecnicamente como devia. A gente não pode, obviamente, fazer juízo de valor sem uma análise técnica. O relator está esperando exatamente essa análise da engenharia para analisar o projeto que foi realizado pela equipe da SMTT e para que a gente possa deliberar sobre isso aí. Eu queria só a gentileza de Vossa Excelência para que a diretoria de engenharia desse uma prioridade nisso, já que a gente constatou que está 42 dias lá, que a gente possa deliberar e vir para o relator, já passou pelo Ministério Público e agora está indo para o relator. Era só isso, presidente. Só queria fazer essa... Com a palavra, o conselheiro Fernando. Senhora presidente, através de toda essa indignação e pertinente, pelo menos eu tenho ouvido também muito do cidadão em relação à reclamação a essa situação de fiscalização e controle e aplicação de sanções das vias públicas, mas são duas coisas que são distintas. Uma questão é limite de velocidade, outra questão é essa da utilização dessa linha específica de ônibus, que está sendo multado de forma abusiva, inclusive, os servidores do Tribunal de Contas, que ao sair daqui do tribunal já recebem uma multa aqui. São duas coisas diferentes, mas eu acho que essa segunda ação, isso merece, pode ser feito, um contato administrativo da presidência com esse órgão do SMTT, que está, digamos, com rigor excessivo. Se sai do Tribunal de Contas, anda-se menos de uma quadra e já é multado antes de ter acesso ao rolamento normal das vias de utilização dos veículos, né? Para se sair É um absurdo isso. Se sai daqui do tribunal, já recebe-se uma penalização, né? Isso pode ser feito de forma administrativa, mostrando que aqui tem pessoas que utilizam-se dessa rota e que não pode sair atropelando os carros que vêm. Precisa esperar um pouco para ter acesso ao rolamento das vias direita e esquerda, fora, naturalmente, da via específica do ônibus. De forma que são coisas diferentes. Uma é a análise do contrato que nós faremos com relação à aplicação, quer dizer, os contratos com esses pardais, digamos assim. Outra coisa é essa via específica de ônibus que está abusando dos servidores daqui do tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, dá a entender que existe alguma falha justamente nesse percurso, que é um percurso muito pequeno, para estar havendo
Com certeza deve existir alguma falha. Acredito, eu vou solicitar, através da presidência, essa alternativa do conselheiro Fernando. É interessante, administrativamente, nós vermos se existe alguma falha que seja corrigida. E com relação ao contrato, né, que se encontra na engenharia, também irei fazer a notificação ao diretor para que seja respondido o mais breve possível, senhores conselheiros. Então, continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Senhora Presidente, eu gostaria de contribuir nesse assunto de sancionamento pela Prefeitura de Maceió, e vou citar como exemplo o meu caso. Eu já fui multado uma vez, como me chegou a notificação em cima da hora, não tive tempo para fazer a minha defesa. Paguei a multa normalmente. Mas chegou uma segunda notificação. Aí, dessa vez, com mais prazo. Então, verifiquei que eu tinha sido multado num dia de sessão por volta das 10 horas. É claro que nem sempre eu dirijo o carro. Pode ser que eu tenha pedido para alguém fazer alguma coisa, mas eu sempre oriento que, se vão fazer aquele retorno frente ao Palato, que não vão até aquele shopping que tem ali, que entrem aqui e vão por detrás, para não ter nenhum risco. E, com base nisso, eu pedi formalmente a imagem das câmeras. Me informaram que não tinha imagem. Perfeitamente. Eu fiz minha defesa. Um dia à tarde, eu saindo daqui, já na faixa normal, vi um carro da SMPT parado em frente à Eletroluz, com os dois fiscais dentro do carro. Eu simplesmente, não sei se poderia fazer, mas fiz. Parei o carro em frente, tirei várias fotos. E, na minha defesa, juntei essas fotos, dizendo que tinha uma possibilidade deles verificarem quem estava saindo, se saiu do tribunal, e mais ainda, de ver se entrou ou não ali no shopping. Mesmo porque os dois ocupantes estavam dentro do carro, e eu não fiz as fotos de forma subrepetícia, não. Fiz as fotos, eles olhando que eu estava tirando a foto. Inclusive, tirei a foto dos dois dentro do carro, acredito com um bloco na mão, alguma coisa. Então, não tinha como eles, de dentro do carro, tirei as fotos e juntei na minha defesa. Teve um problema. Quando fui entregar a defesa lá, não quiseram receber. Por quê? Porque eu não tinha o condutor e queriam que eu indicasse um condutor para que, se pontos da carteira, alguma coisa, fosse para ele. Olha, eu acho que não fui eu. E quem dirige meu carro também, acho que não foi. É estranho. Aí, não só por isso, mas porque o carro é alocado, não teria como fazer, teria que ser feita uma pessoa física ou a empresa. Eu sei que deu um problema desse. Então, eu voltei à minha defesa e encaminhei a administrativa que tomasse providências, porque eu fiquei impedido e acho que dessa vez eu vou relutar em pagar, não é pelo valor, mas é pelos acontecimentos em si. E, diante disso, pedi, olha, a ouvidoria está à disposição. E registraram na ouvidoria uma demanda quanto a isso. E acredito que nós já comunicamos formalmente a SMTP para que cuide desse assunto. E eu aqui, se tem mais pessoas que têm problemas assim, a ouvidoria está aí, eu vou só apenas pedir que as demandas sejam anexadas na que já está existente. É algo que a gente deve, se está correto, paciência, eu vou pagar, não tem problema nenhum. Agora, se não está, embora agora parece que tem alguns postes com câmera, parece que tem um poste atrás de um poste. Aqui, isso eu já verifiquei, realmente, Sua Excelência. Eu também recebi uma notificação dessa. Não, é verdade, eu recebi. E o que me impressiona é a forma vaga como é colocado no auto de infração. Assim, transitando na faixa azul. Exatamente. Nas proximidades da Electrolux. Pronto. Não, a infração é essa, transitando na faixa azul nas proximidades da Electrolux. Na minha não tinha, na minha tinha tribunal,
e do Brasil, na minha entenda, Tribunal do Brasil. Aí Mas se eu, eu trabalho no tribunal, é impossível eu não Claro. transitar na faixa azul nas proximidades da Eletrolux, porque eu saio do tribunal, como todos nós saímos, e aí, como o conselheiro Fernando colocou, até você conseguir passar para a pista de rolamento normal dos veículos, você não vai passar por cima dos carros. a não ser que a gente subverta a ordem, pare o carro no meio da rua, pare o trânsito, Não, para... né? é o único jeito. Parado esperando que alguém dê uma Ou mão. então coloca um sinal na frente do tribunal aqui, pra gente só sair quando o sinal estiver fechado. Não tem outra É saída. algo que eu acho que acredito que o bom senso, a boa prestação de serviço público vai prevalecer, mas já está formalizado. Eu aqui, e a ouvidoria, ela está aberta Conselheiro, para essa é boa qualquer ideia. Pegar demanda. quem tiver, porque aí o volume dá mais força. Se alguém tiver, eu mandei ver uma aqui minha, se eu tenho, aí eu vou mandar para a ouvidoria. Porque aí se tiver uma porção, fica mais fácil. Quando você encaminhar, seu amigo, 1, 2, 3, 4, 5, peraí, cara. E aí vai provocar para o tribunal. Aí pra procura tomar uma análise. Inclusive, na formalização, eu disse que muito provável que isso vá se replicar, tendo em vista, não é só a questão dos servidores do tribunal, mas aqueles que vêm ao tribunal também, que entrem com o carro de uma forma, precisam sair e devem sair. Mas a ouvidoria está aí à disposição para qualquer demanda e tomar as providências dentro da sua alçada. Excelência, e a segunda coisa, eu queria novamente pedir que regimentalmente eu seja o último a relatar, por gentileza. A inversão da pauta. Obrigado, senhor. Atendida a solicitação de Vossa Excelência. Então, continua a facultar a palavra, senhores conselheiros. Passamos, então, à ordem do dia. Pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Queria, presidente, antes de começar a relatar, tem uma consistência no processo TC 4559, que eu estou, de 2015, estou tirando de pauta. 4559, de 2015. Retirado de pauta. Passaria a relatar. O processo TC 4769. Trata-se do presente relatório de inspeção em loco de natureza ordinária, realizado na Prefeitura de Barra de São Miguel, exercício 2008, na gestão do senhor Reginaldo José de Andrade. Devidamente autorizado pelo conselheiro presidente, a equipe técnica multidisciplinar procedeu à inspeção em loco de natureza ordinária, nos documentos de receita e despesa da Prefeitura de Barra de São Miguel, sobre o exercício acima citado. Ao ser examinados os documentos contábeis e demais procedimentos realizados na Prefeitura em destaque, foram observados alguns indícios de falhas procedimentais na documentação apresentada, relacionada a seguir: a não apresentação dos processos originais de receita e despesa dos meses de setembro a dezembro do exercício 2008. B. Não apresentação dos processos originais de receita e despesa dos meses de agosto a dezembro de 2008 da Secretaria de Educação, inclusive do Fundeb. C. Grande volume de recursos transferido para conta caixa. Despesas dos meses de setembro a novembro do montante de R$ 6.547.688, apurada através de balancetes enviados ao Tribunal de Contas, inclusive as despesas da Secretaria de Educação, sem que tenha sido apresentados os comprovantes das mesmas. Despesas com material de distribuição gratuita sem qualquer controle. F. Despesa com combustível sem apresentação do devido processo licitatório. G. Processo de despesas não localizados. E H. Várias despesas realizadas sem apresentação dos processos licitatórios. I. Fracionamento de despesa para fugir do processo licitatório. J. Cheque devolvidos. K. Remessa de documentos ao Tribunal de Contas. Remessa de documento postergado na Lei 866. JKL, infringência de vários dispositivos da Lei 866. M, despesas de serviços prestados sem apresentação dos documentos. Através de decisão monocrática à época, deliberada por este gabinete, pelo ofício 297, 16 de agosto de 2017, foi concedido o prazo de 15 dias para que os ex-gestores exercitassem os seus direitos de ampla defesa e o contraditório, assegurado pela Constituição Federal. Faz a circunstância acima exposta, é indispensável notar que o ex-gestor da Prefeitura da Barra de São Miguel, da Barra de São Miguel, não apresentou nenhuma defesa ou justificativa para elidir as falhas apresentadas no relatório Afro-Defafon 35 de 2009. Considerando que foram encontradas diversas irregularidades em relação aos procedimentos administrativos adotados pela Prefeitura no período sob exame,
Considerando que foi concedido o direito da ampla defesa ao contraditório através do ofício 297, considerando que não foi apresentada a defesa por parte do ex-gestor, considerando finalmente que, à luz do laudo da equipe técnica que procedeu à inspeção in loco, com o relatório 35/2009, que integra e complementa esta deliberação, nos quais afirma que não foram apresentados documentos que justifiquem os atos administrativos praticados pelo gestor, como observado no relatório de inspeção in loco. A. Pelo julgamento irregular dos procedimentos contábeis e administrativos realizados no exercício 2008, gestão do senhor Reginaldo José de Andrade, ex-prefeito do município. B. Com base no princípio da administração pública, enumerado no artigo 37 da Constituição, que o gestor acima mencionado deve responder pelos procedimentos contábeis e administrativos praticados na condição de ordenador de despesa, pela não observância da legislação pertinente, de acordo com o que pressegue o artigo 97, incisos 10 e 11 da Constituição Estadual, bem como o artigo 1º, 10 e 11 da Lei 5.640, Lei Orgânica deste Tribunal. C. Pelo envio das cópias dos processos ao Ministério Público Estadual para que, se assim entender, adotar as medidas de que julgar pertinente. E D. Que o presente processo deverá ser anexado à prestação de conta do exercício 2008 da Prefeitura da Barra de São Miguel. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordo o Pleno do Tribunal de Contas pelo julgamento irregular dos procedimentos administrativos realizados no exercício 2008, gestão à época do senhor Reginaldo José de Andrade, ex-prefeito do município da Barra de São Miguel, nos termos do voto deste relator. Como voto, presidente? Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, tendo em vista que se trata-se de análise da gestão anual anterior ao exercício 2010, esses processos não estão sendo encaminhados conforme deliberação disciplinar ao Ministério Público. Em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Rodrigo. Inspeção in loco. Em loco, e vou juntar a prestação de contas, mas já estou pela irregularidade todas apresentadas. Existe Depois- um parecer meu como... Ou não passou Não, o pelo processo não foi ao Ministério Ministério Não Público. foi ao Ministério Público, é 2009. Público? Ok. Então, continua a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, assim, dentre as situações apresentadas e a própria omissão do gestor, a omissão do ônus de testar as informações, eu acompanho o relator. Conselheiro Fernando Toledo. Acompanho o relator, senhor. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro Substituto O Sérgio. relator também. Aprovado. Ok. Processo TC 5572/2014. É uma consulta, o presente processo é uma consulta solicitada pela época, pelo gestor da época da Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores, senhora Maria Esther Damasceno Silva, que requer que seja esclarecido sobre a forma de cálculo do valor do duodécimo a ser repassado no Poder Legislativo Municipal, esclarecendo inclusive se as receitas provenientes de contribuição de iluminação, CIP, deve ser ou não entregar na base de cálculo. Na verdade, esse aqui a gente está só já aquela decisão que foi feita aqui no Pleno, até foi um parecer da conselheira Ana Raquel com relação àquela consulta, né, que foi feita. Nós estamos só apenas, o Ministério Público deu parecer 2679, Enio. Nós estamos copiando e informando realmente o que já foi decidido aqui no... Foi seu, não foi? Quer que eu leio tudo aqui, se precisar. Não precisa, conselheiro. É só que, assim, houve a deliberação, que foi até aquela, foi bem discutida, e que eu fui a relatora e que realmente o voto foi vencido. Mas, se eu não me engano, eu não estava presente, mas eu fiquei sabendo que o conselheiro Rodrigo relatou também, depois de mim, uma consulta do duodécimo, e que ele não fez, repetindo a minha consulta, dizendo que existia consulta e... dando a orientação normativa que já tinha sido expedida. Então, a resposta, na verdade, que existe hoje, mais atual sobre o assunto, é a que saiu da decisão do Ministério Conselheiro. Público, então. A gente admitiu em plenário a consulta, né? Eu segui o entendimento do Tribunal de Contas, porém, com relação a uma das verbas que faziam parte
do duodécimo, eu segui com base em um outro fundamento, mas eu segui o entendimento do Tribunal de Contas. Não, isso, o que eu soube é justamente isso, que a resposta ela tinha sido no mesmo sentido, mas o que eu falo é com relação à resposta em si. A formatação, os termos da resposta, porque na verdade, como é normativo, ela tem que sair exatamente como saiu a última. Eu vou fazer, Então, eu vou ler tudo aqui para ver se ficou dentro. Se não tiver, a gente faz de acordo com o que a gente já decidiu. Vou ler, que é mais fácil. Trata-se do presente processo sobre a consulta solicitada pelo gestor à época da Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores, senhora Maria Esther Damasceno Silva, onde requer que seja esclarecido sobre a forma de cálculo o valor do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal, esclarecendo inclusive se a receita proveniente de contribuição à iluminação pública, CIP, deve ser ou não entrar na base de cálculo. Preliminarmente, houve um parecer técnico da DEFAFO, entendendo pelo conhecimento da consulta, tendo em vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade por versar sobre a questão interpretativa, entendendo que o artigo 29 da Constituição Federal serve de base para a cálculo da fixação do duodécimo a ser repassado para o Legislativo Municipal, qual seja a receita tributária e das transferências constitucionais. A DEFAFO entendeu que a receita tributária é toda fonte de renda que deriva da arrecadação estatal de tributos, sendo as espécies de tributos são imposto, taxa, contribuições de melhoria e melhorias. E conforme entendimento jurisprudencial, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Dentre estas estão inclusive a CID e a COSIP, em regime próprio de previdência de servidores. Por fim, a diretoria técnica concluiu que a COSIP e a CID têm natureza tributária e deve ser incluída no somatório da receita e das transferências para fim de cálculo de repasse ao Poder Legislativo Municipal. O processo foi encaminhado ao Gabinete dos Auditores, que se pronunciou no sentido de já haver exame sobre o objeto em processo de consulta, ao tempo que acostou aos autos o parecer 366 de 2013 no processo 11885 de 2016, que versa sobre a mesma matéria, qual seja a receita que deve constituir a base de cálculo para a transferência do duodécimo à Câmara Municipal. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer 2679 de 2017, no sentido de acolher a consulta para, no mérito, se pronunciar sobre o qual a receita compõe a base de cálculo do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal, não adentrando ao mérito do valor repassado. Da fundamentação. A consulta versa sobre a matéria que tem a repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, não podendo formular sobre caso concreto, acima como proposta à parte legítima, qual seja o chefe do Poder Executivo Municipal, conforme artigo 6, linha 10 do Regimento Interno também desta Corte de Contas. Assim, pelo artigo 189 do Regimento Interno desta Corte, a consulta é possível para eludir as interpretações, dispositivos legais ou tese, desenvolvendo a divergência interpretativa. A doutrina majoritária adota a teoria de pentapartite para conceito de classificação de tributos, adotada pelo Supremo Tribunal Federal com base da Constituição Federal, sendo este A, imposto, B, taxa, C, contribuição. Nas contribuições tem as melhorias sociais e especiais, e D, empréstimo compulsório. Para responder à presente consulta, deve-se considerar que coexistem dois grupos distintos de receita corrente: a receita tributária, que engloba os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias, e a receita de contribuição, as quais abrange a COSIP, a contribuição previdenciária e as demais contribuições, com exceção das contribuições de melhorias, conforme no artigo 2º, inciso 4º da Lei Complementar 101 de 2000, e no artigo 11, parágrafo 1º e 4º da Lei 4.320, Lei das Normas Gerais de Direito Financeiro. Assim, a receita de contribuição oriunda da COSIP não compõe a base de cálculo do duodécimo repassado ao Legislativo, já que o artigo 29A da Constituição Federal se restringe às receitas tributárias e às transferências previstas no inciso 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159. Portanto, a natureza jurídica da COSIP é um tributo de arrecadação vinculada e o repasse do duodécimo ao Poder Legislativo abrange apenas os tributos não vinculados, para os quais há inexistência de determinação constitucional de vinculação dos recursos arrecadados ao órgão, fundo ou despesa. Quanto à consulta se a receita proveniente de contribuição de iluminação pública
deve ou não entrar na base de cálculo, não compõe a base de cálculo do repasse financeiro, pois trata-se de contribuição vinculada à finalidade certa. Quanto à consulta sobre a forma de cálculo do valor do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo, o cálculo do repasse efetivo a título de duodécimo deve seguir a previsão legal estabelecida no artigo 29-A da Constituição Federal, podendo ser a menor, mas nunca superior, correspondendo à soma da receita tributária e das transferências previstas no artigo 153, parágrafo 5º, e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal. Portanto, o Poder Executivo Municipal deve levantar os valores de receita tributária e transferências constitucionais arrecadadas e incorporadas ao patrimônio do exercício anterior. Cumpre ressaltar que as Cortes de Contas possuem entendimento pacificado sobre a fórmula de cálculo, o valor do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal, esclarecendo, inclusive, se a receita proveniente de contribuição de iluminação pública deve ou não entrar na base de cálculo, conforme precedente julgado na consulta 11931 de 2015. Em suma, integram a base de cálculo do repasse para o Legislativo Municipal as receitas tributárias abaixo: impostos, taxas, contribuição de melhoria, de intervenção de domínio econômico, a CID, transferências constitucionais, conforme artigo 153, parágrafo 5º e o artigo 158 e 159. Dentro dessa explicação, voto ante as considerações acima, no uso das atribuições constitucionais legais e regimentais a mim concedido. A. Pelo conhecimento da presente consulta. B. Notificar o gestor do município de Olho d'Água das Flores para tomar ciência da presente. E C. Que deverá ser dotada a publicidade presente da presente deliberação para sua eficácia jurídica. Continuamos com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, essa matéria já foi amplamente debatida aqui, inclusive com decisões anteriores do tribunal, e o único posicionamento divergente do Ministério Público com relação às parcelas que devem compor o cálculo do duodécimo é com relação à COSIP, que, segundo o nosso entendimento, já também dos procuradores que se manifestaram em outros processos, era no sentido de que as receitas provenientes da contribuição de iluminação pública também deveriam fazer parte desse valor a ser destinado também ao cálculo do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal. Quanto aos demais aspectos, o entendimento do Ministério Público segue a linha do voto do conselheiro relator. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Senhora Presidente, Doutor Rodrigo. apenas, esclarecendo que foi colocado pela conselheira Ana Raquel, na época eu lembro bem que o processo de consulta foi trazido a julgamento e havia uma dúvida com relação ao encaminhamento, já que a primeira consulta ela era bem mais ampla e a segunda consulta ela se tratava apenas de um dos objetos da primeira consulta. Levantou-se a possibilidade, inclusive, se eu não me engano, pelo conselheiro substituto Sérgio, da gente propor o arquivamento daquela segunda consulta, né? Porque se tratava da reprodução em menor objeto da primeira. E eu, na dialética que foi formada, eu sugeri que a gente, para não engessar os entendimentos do tribunal, que a gente adotasse uma técnica diferente. A gente admitia a consulta e reproduzia o entendimento que tinha sido firmado na primeira, dando a possibilidade, eventualmente, do tribunal, numa situação futura, modificar caso entendesse que o entendimento deveria evoluir. Então, o que aconteceu com relação a esse processo de consulta meu foi basicamente isso. E na época, eu lembro bem, eu fundamentei exatamente como foi fundamentado agora pelo conselheiro Otávio Lessa, né? Pois entendia que quanto à COSIP, ela não deveria fazer parte
da base de cálculo do duodécimo da Câmara Municipal, não com base no fundamento da vinculação, mas com base no fundamento de que o conceito de direito de receita tributária, ele não é fixado pelo direito tributário. O conceito de receita tributária é fixado pelo direito financeiro com base no que determina a Constituição Federal. E quando a gente vai para a Lei 4.320, que regulamenta, que é uma lei recepcionada como complementar, ela estabelece de forma expressa essa distinção entre receita tributária e receita de contribuição. Muito embora para o direito tributário, aquelas contribuições sejam tributos, né? Mas não se enquadrariam como receita tributária, se enquadrariam como receitas correntes de natureza de contribuição. Então, foi esse o entendimento que eu acabei registrando naquele dia, né? Divergindo não quanto à conclusão, mas quanto à fundamentação dada pelo Tribunal de Contas. Conselheiro Anselmo Brito. Eu aqui, doutor Rodrigo, eu só queria aqui fazer um registro que, da mesma forma, foi dito na sessão que eu tinha tido um voto acadêmico. Excelência, nada mais acadêmico e nada mais pedagógico do que a explicação que Vossa Excelência está dando aqui agora, mas que está no seu voto. Queria só fazer esse registro, Excelência. Não que aqui seja academia, mas desses conceitos nós os utilizamos para que, na prática, a nossa prática seja cada dia melhor realizada, melhor conformada. Eu queria só fazer esse registro, Excelência. Obrigado. A palavra do conselheiro Sérgio. Presidente, eu acho que há um engano aí, se eu não me engano, não fui eu que sugeri arquivamento de processo em razão disso aí. Até porque o meu entendimento, conselheiro Rodrigo, é no sentido de que, havendo uma consulta sobre um tema de que o tribunal já se debruçou, já respondeu à consulta, eu sempre entendia que aquela consulta, que aquele processo deve ser respondido por meio de informação ao consulente de que já existe o posicionamento do tribunal em relação àquele tema que está trazido nesse novo processo, e a resposta deveria ser no mesmo sentido daquela anterior. Se não houver uma reforma, claro, né? Se não tiver sido revisto aqueles pontos, mas arquivamento provavelmente não fui eu que encaminhei nesse sentido, mesmo porque eu entendo assim. Outro fato que eu gostaria de também registrar, que eu à época que eu substituí o gabinete do conselheiro que se aposentou, Luiz Eustáquio, eu relatei um processo também, desse aí de consulta do duodécimo, e trouxe para apreciação desse pleno, né? O processo depois, por algum motivo que eu não me recordo agora, não sei se houve vistas, mas o processo depois, o conselheiro Anselmo pediu vistas, e depois quem trouxe o processo, que em razão do rodízio lá entre os substitutos, foi a conselheira substituta Ana Raquel. Mas eu lancei lá, a decisão trouxe, inclusive, comentei com Vossa Excelência, fora aqui do plenário, que a minha decisão trazia exatamente essa sua fundamentação com relação à contribuição, à COSIP. Então, assim, está lançado lá naquela decisão essa mesma fundamentação, que é o direito financeiro que determina ali o que são as receitas tributárias. Então, gostaria de deixar bem claro aqui que o meu entendimento é que, havendo, e não tem só essa consulta, conselheiro Otávio Lessa, sobre o duodécimo,
já recebi outras consultas lá na auditoria para aparecer, tratando do mesmo tema, e sempre o meu posicionamento é de que o tribunal já se manifestou acerca desse tema e que a resposta, inclusive a sugestão é que se encaminhe a cópia da decisão onde foi adotada a resposta àquela consulta. Esse o meu entendimento. Então, feita a correção, apenas para enriquecer um pouco o debate, se a gente não traz a consulta para o plenário, para julgamento para o plenário, na prática o que está acontecendo é isso, a gente está suprimindo do plenário a possibilidade dele, em um momento oportuno, reavaliar suas teses. Né? Foi esse dessa forma que eu entendi, né, naquele dia. Por isso, a razão da segunda proposta. Sim, mas a proposta não trazer para o plenário. A proposta é responder ao consulente de que o tribunal já respondeu consulta sobre o mesmo tema e que a resposta é aquela do determinado processo, da decisão, e que se encaminhe cópia para aquele consulente. Isso, claro, sempre ouvindo o plenário para que, se for o caso, haja alguma reforma daquela consulta que anteriormente já tinha sido apreciado por este plenário. Com a palavra, doutor Enio. Acredito que tem mais ou menos uns 2 meses, o conselheiro Otávio até, acho que aqui no plenário me perguntou, né, doutor Enio, esse processo aqui eu posso... Já respondo direto com base na consulta, eu tenho que pautar para o plenário para fazer um novo julgamento. Eu falei, eu acho que o processo, como foi formalizado no tribunal, ele tem que ser trazido a plenário com esse caminhamento, né? Traz o relator, traz a plenário com a informação de que a matéria já foi pré-decidida, tanto que o ato, né, que consubstancia o julgamento, a apreciação da consulta, o nome dele é um pré-julgamento, né? É um pré-julgamento. Então, traz o relator das eventuais consultas nesse mesmo sentido, traz o processo a plenário informando que já foi feita a apreciação dessa matéria e que foi decidida com base no pré-julgado tal, do processo tal, e faz o julgamento normal, até para o tribunal poder, eventualmente, rever o seu posicionamento. Porque se houver uma mera informação do relator, essa questão nunca vai poder ser rediscutida, né? Enquanto for pacífico, traz a plenário e informa que a matéria já foi decidida. Mas eu acho que eu tenho mais 2 ou 3 processos de consulta lá na Procuradoria, um, inclusive, chegou ontem, nessa mesma matéria. Eu vou juntar o parecer e encaminhar para o relator. Eu acredito que todos esses processos devem realmente ser trazidos a plenário para julgamento. Não tem por que você fazer a mera informação ao consulente de que a matéria já foi decidida. Acho que em todos os processos, já que foram formalizados, devem ser pautados e trazidos para o plenário para decisão. Seria mais prático se tivéssemos uma resolução que talvez... Continua em discussão. Senhor Fernando. Respeitando as informações sábias e pertinentes de todos os que me antecederam com relação à possibilidade de uma modificação, portanto, a tramitação pelo plenário, mas eu acho, senhora presidente, que poderia o tribunal já se antecipar e enviar para todas as câmaras e todos os gestores decisão nesta direção. Facilita até, porque às vezes surge uma dúvida corriqueira. E isso não invalida de que, tendo o jurisdicionado uma nova dúvida, faça uma nova consulta, se algo novo vier a surgir. Mas eu imagino que essa quantidade enorme de consultas que estão chegando é por puro desinformação de que o tribunal em algum momento já se debruçou sobre esta matéria. Eu acho que inclusive nós estaríamos até prestando um serviço aos gestores municipais e gestores de Câmara com relação a esse entendimento que o tribunal tem.
De forma que é uma sugestão que faço à presidência encaminhar para todos os municípios, câmaras e gestores, essa decisão já, adotar essa consolidação que tem o tribunal desse entendimento, como eu disse, e repito, não invalida de que, tendo o jurisdicionado algum fato novo, promova uma nova consulta, e aí sim nós estaríamos necessariamente obrigados a estudá-la e responder. Conselheiro Fernando Toledo, se me permite, eu entendo que o tribunal pode resolver isso a partir do momento que ele tiver catalogado toda a sua jurisprudência e as súmulas, e aí até mesmo elaborar um documento e disponibilizar na internet, e se for o caso até elaborar um livro, né, com uma cartilha com essas decisões. Então, isso aí fica acessível tanto na internet como pode nos eventos que o tribunal participar, né, junto com os jurisdicionados, distribuir, digamos, esse material com essas informações. Então, a partir do momento que o tribunal tiver catalogado a sua jurisprudência e as súmulas, né, que por acaso vier a ser deliberada, e aí eu acho que a gente resolve essa questão aí não precisaria, né, distribuir para todos os jurisdicionados. Continua a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, eu penso que a discussão maior reside na parte que eu não entro, então, coerência, eu queria só manter meu posicionamento, e na parte eu divido, vou só ler aqui a parte final de voto já vencido meu, mas que eu entendo, não vou aqui citar nenhum argumento jurídico, porque ele já está no meu voto publicado, mas devo lembrar o argumento extrajurídico, que, na verdade, quem faz ou quem realiza políticas públicas no município, em regra, é o executivo. E assim eu não tenho como ter uma visão que não seja restritiva quanto ao impacto do envio desses recursos para o Poder Legislativo, evidentemente, obedecendo os dispositivos constitucionais. Assim, excelência, no item 7 do meu voto, quero registrar que não comporiam a base de cálculo as receitas tributárias, tributos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais, contribuições sociais, regime próprio, CID, COSIP, receitas da dívida não tributária, transferências da Lei Candir, 87/96, royalties, transferências de recursos da União e dos Estados ao Sistema de Saúde e também as transferências do Fundeb. É nesse aspecto que eu registro meu voto também nessa consulta, senhora presidente, divergindo do relator em alguns pontos quanto à não entrada de certas rubricas para a base de cálculo do valor onde se vai calcular o percentual a ser transferido para o ente, para o Poder Legislativo Municipal. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Correlator, presidente. Conselheiro substituto Sérgio. Acompanho o relator, Sérgio. Aprovado. Tem em mãos o processo 12.893/2015, diversos autos sobre um convênio firmado entre o Departamento de Estrada e Rodagem, DR, e a Polícia Militar do Estado de Alagoas, objetivando estabelecer cooperação entre os partícipes para execução do procedimento relativo à operação de monitoramento, controle, fiscalização, autuação, aplicação de penalidade e policiamento ostensivo no trânsito viário sob jurisdição do Departamento de Estrada e Rodagem. Esse processo teve seu encaminhamento pelos setores competentes, evoluiu ao Ministério Público, que emitiu o parecer 1685/2017, opinando pela regularidade do convênio, linha preço. Concordando com o parecer, voto pela anotação e pelo registro do presente convênio,
na forma e para fins de direito. B, pela juntada desta decisão ao colegiados aos autos da prestação de conta do Departamento de Estrada de Rodagem e da Polícia Militar do exercício 2015 e 2016. E C, pela publicação do presente decisão do Diário Oficial do Tribunal para sua eficácia jurídica. Anselmo. Conselheiro Otávio, aí o assunto objeto é referente aos anos 2015 e 2016, DR. O convênio é de 01 de 2015. 15, né? Porque a minha assessoria está me orientando que esse processo eu seria o relator 1516 do DR. Passa, Vossa Excelência. Mas temos que confirmar. Então eu vou seguindo, depois a gente volta. Tá. Continua com a palavra. Passa a consulta ao pessoal do seu gabinete. Está vendo divergente. Continua com a palavra do conselheiro Parcialmente divergente. Otávio Lessa. Tá. No processo TC 4564-2013, deixa eu te dizer, conselheira, o processo anterior, que eu digo para retirar de pauta, o 4559, eu só estou adiando para a próxima sessão, tá? Na retirada de pauta, eu vou adiar, já está Adiado para a próxima 45 sessão. para a próxima sessão. Qual o número, do É conselheiro? o 4559. 4559. Adiado para a próxima sessão. Sessão. Esse é o 4564-2013. Versos autos sobre o termo de contrato 153 de 2013, celebrado entre a Agência de Modernização e Gestão do Processo, ANGESP, e a empresa Telemar Norte Leste S.A., no qual é encaminhada pela ANGESP através do ofício 39 de 2013. Procedida a instrução do presente auto pela seção de contratos, foi verificada a ausência do termo de contratos, número 53, e das cópias do processo administrativo 4105 de 2013 e o 1927 de 2013, sendo necessário proceder-se à diligência objetivando a remessa deste documento para sanear os autos. O gestor da ANGESP, senhor Wagner Moraes de Lima, foi notificado através do ofício 236 de 2017, datado 18 de julho, para que no prazo de 15 dias se remetesse os documentos requisitados, conforme o artigo 38 da Lei 8666. Consta nos autos o aviso de recebimento, no qual comprova a entrega do endereço da ANGESP na data de 26 de julho. Ocorre que o termo final, a resposta de diligência, deu-se em 11 de agosto, sem que houvesse a resposta do gestor sobre a documentação solicitada por este gabinete, conforme informação do setor de protocolo na folha 31 e 37. Inicialmente, cumpre destacar que o Tribunal de Contas do Estado efetuará a fiscalização dos autos do contrato que resulte de receita e despesa praticados pelo responsável sujeito à sua jurisdição, em conformidade com o que diz o artigo 38 da Lei Estadual 5.604. Nessa diapasão, em conformidade com o artigo 57 do Regimento Interno, o relator presidirá a instrução do processo e outras providências consideradas necessárias para saneamento dos autos. Constatada a sonegação deste documento ou informação no prazo fixado sem causa justificada, o tribunal tomará as medidas legais cabíveis sem prejuízo da aplicação de multa prevista no artigo 48, inciso 4 da Lei 5.604 e do dispositivo 207 do inciso 4 da Resolução Normativa 3 de 2001. No caso, em análise, verifica que o ex-gestor da Agência de Modernização e Processo, ANGESP, deixou de remeter o contrato 153 de 2013 e as cópias do processo administrativo que resultou a contratação com a empresa Telemar Norte Leste S.A., no período em que foi oportunizado o prazo da entrega do documento. Então, desta forma, voto pela concessão do prazo de 5 dias improrrogáveis, conforme o artigo estabelece o artigo 58, inciso 1º, para que o gestor da Agência de Modernização, senhor Wagner Moraes, citado nos autos, atenda os requisitos feitos no ofício 236 de 2017. B, pela aplicação da multa de 100 OPFAL, equivalente a 2.429, pelo não atendimento da diligência requisitada, em conformidade com o que dispõe o artigo 48, inciso 4 da Lei 5.604, do Tribunal de Contas, e o disposto no artigo 207 do inciso 4 da Resolução Normativa. C, pela ciência ao gestor assim mencionado da presente deliberação. D, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontra para ciência e cumprimento da decisão do item B, após o trânsito julgado da presente. F, alertar o gestor que não pagamento da multa ou aplicado no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria do Estado para ajuizamento e competente ação de execução do título extrajudicial. E G, que as providências acima
Após as providências assim, o presente processo deverá retornar ao gabinete do relator para sobrestamento. É como eu voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, eu venho apenas sugerir na mesma linha que vinha fazendo nos processos anteriores, inclusive alguns trazidos pelo conselheiro Anselmo, que a notificação seja encaminhada também para o atual gestor da Angesp, porque provavelmente esses processos, essa documentação que está sendo solicitada deve estar arquivada na Angesp e não na posse do ex-gestor, apenas para incluir essa notificação nas diligências requeridas. É porque eu fiz aqui, porque eu concordo com essa tese, e eu perguntei, eu fiz essa pergunta, eu devia ter falado, mas foi bom o Ministério Público me alertar. Ele retornou a ser o mesmo gestor, é o mesmo gestor, então eu estou fazendo só ele, porque ele retornou a função. Ok, então com esclarecimento, o Ministério Público opina no mesmo sentido das diligências e providências trazidas pelo conselheiro relator. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro substituto Sérgio. Acompanho o relator, senhora. Aprovado. Agora tem em mãos alguns processos relativos à aplicação de multas, por não encaminhamento das documentações no prazo determinado. E, doutor Rodrigo, eu verifiquei, não tem nenhum com parecer de Vossa Excelência, até porque eles aqui não apresentaram defesa. Nenhum dos casos aqui que eu vou relatar foi apresentado defesa pelo gestor, então ele não foi encaminhado ao Ministério Público. Entendeu? É o processo TC 6738 do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Novo Olinda, o senhor João Miguel da Silva, pelo não encaminhamento da primeira remessa do SICAP de 2015, de janeiro e fevereiro, não apresentando nenhuma defesa. Processo TC 7041 de 2017, pelo Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Novo Olinda, também o senhor João. O 7041 2017, o que eu já relatei, o 6737 e o 6520 é o mesmo gestor. O que está aqui é que são períodos diferentes. Um é a primeira remessa, a segunda remessa, a terceira remessa, e aqui pelo não envio do regulamentar do orçamento do exercício 2015, PPA, LDO e a LOA. Todos eles é o mesmo gestor, desses 4 números de processos que eu acabei de relatar. É do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Novo Olinda. Processo TC 7383, Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Belém, o senhor Acácio Rafael Almeida da Silva, pelo não envio da primeira remessa do SICAP 2017. Processo TC 7849 2017, Fundo Municipal de Educação também, agora de Belém, Marco Antônio Ferreira da Silva, não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. O segundo é Fundo Municipal de Educação de Belém, o primeiro da Previdência e da Educação, que é o meu outro gestor, Marco Antônio Pereira de Lima. O processo TC 7670 2017, da Prefeitura Municipal de Belém, a senhora Ana Paula Santa Rosa Barbosa, não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. Processo TC 8259 da Secretaria Municipal de Educação de Monteirópolis. Deixou de encaminhar a 4ª remessa, Ana Paula Torres. Processo 7439 de 2017, da Câmara Municipal de Belém, senhor José Braz de Oliveira, não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. Processo TC 4004, Fundo Municipal de Previdência de Porto de Pedra, senhor Flávio José Barbosa, não envio da segunda remessa do SICAP. Processo TC 889-2017, do Fundo Municipal de Saúde de Porto de Pedra, André Luiz Bianor Baixo, não encaminhamento da segunda remessa do SICAP. Processo TC 8246-2015, da Câmara Municipal de Traipu, senhora Simone Soares Lima, não encaminhamento da 4ª remessa do SICAP. Processo TC 6754-2017,
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Miguel dos Milagres, senhor Celso Bento de Moura, pelo não envio do prazo regulamentado, do orçamento de 2015, englobando PPA, LDO e a LOA. Processo TC 2307, responsável pela Secretaria Municipal de Educação de Flecheira, senhora Maria Isabel Costa Souza, pelo não envio da 4ª remessa do SICAP. Todos os processos aqui relatados, nós estamos votando pela aplicação da multa equivalente a 100 UPIFAL para cada um dos gestores, dar ciências aos mesmos